Boa noite, doutores. Boa noite, doutoras. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da Faculdade Legale para falarmos de um curso cuja pauta, inegavelmente, é interessante. Vamos falar de técnicas, dicas de como se obter sucesso na advocacia. Este curso, eu lembro a todos vocês que ele já foi ministrado em outra ocasião, aqui também no estúdio das Faculdades Legale, e nós tivemos mais de 5.000 profissionais do direito e acreditamos que, pelo tema sucesso na advocacia, 5.000 advogados, portanto, que acompanharam este curso conosco. Logo, temos aqui a maior honra em poder repautar este curso, agora ao vivo para todos vocês, embora com um formato diferenciado. Depois, os doutores e as doutoras que nos assistem neste momento irão compreender perfeitamente o porquê eu entendo que este curso de hoje ele tem um formato diferenciado. Mas antes de falarmos propriamente das técnicas de sucesso para a advocacia, eu faço um convite a todos vocês. Iniciaremos agora, nesse mês de setembro, no Legale, e é um curso totalmente presencial, portanto, aqueles que tiverem interesse devem vir às instalações físicas do Legale, aqui na Rua da Consolação, número 65, segundo e primeiro andar, ou melhor dizendo, a recepção, né, que é o atendimento ao público, fica no primeiro andar. Então, Rua da Consolação, número 65, primeiro andar, próximo ao metrô em Anhangabaú. Eu faço esse convite a vocês, pois teremos um curso aqui que o tema é Clube de Prática Cível. Ou seja, nós vamos fazer um curso longo, um curso sempre solicitado pelos alunos. Então está aí uma oportunidade única e rara, já que nunca ministramos esse curso em nenhum lugar, nem eu como professor em outra instituição de ensino, tampouco o Legale aqui nas suas instalações. Trata-se de curso inédito, curso de Clube de Prática Cível. Este curso, ele tem a finalidade exclusiva de levar aos advogados todas as estratégias necessárias para que você obtenha o êxito da sua lide civil. E eu digo lide civil porque o curso é de processo civil. Então você que é advogado civilista, você que atua no contencioso, que lida com processos, com lides envolvendo o direito civil, o direito do consumidor, enfim, que envolva o processo civil de uma maneira ou de outra, fica aqui o meu convite para que você compareça no nosso curso presencial aqui no Legale, curso este chamado de Clube de Prática Civil. Lembrando a vocês que esse curso será ministrado com 15 encontros. Olha a carga horária que esplêndida, das 19 às 22 horas. E todas as aulas serão ministradas por mim. Ou seja, se você gosta da minha aula, se você tem afinidade com a minha metodologia de ensino, está aqui uma grande oportunidade de ter 15 encontros com o professor Fábio para debater estratégias do processo civil. E eu enfatizo, repito, conhecer processo civil não é saber a movimentação das peças. Assim como saber jogar xadrez não significa dizer que, conhecendo-se as movimentações das peças, sabe-se se jogar xadrez. Não é verdade. O bom jogador de xadrez é aquele que consegue imprimir estratégia na movimentação das peças. Assim como o bom processualista não é aquele que sabe que de decisão interlocutória cabe agravo, de sentença cabe apelação, que matérias infraconstitucionais são decididas em última ou única instância pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do direito civil, ou matérias constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, esse aí não é o bom processualista. O bom processualista não é aquele que decora ou conhece os mecanismos processuais. O bom processualista é aquele que consegue imprimir estratégia dentro da lide. É aquele que consegue manejar as ferramentas processuais de maneira estratégica, convidativa ao êxito da causa. Por isso que eu digo que esse meu curso é diferente. Você não vai ter uma aula de processo civil tradicional, como você tem em inúmeras instituições por aí. Comigo você terá uma aula de estratégia no processo civil. E esse diferencial são poucos os professores que podem lhe ofertar.
Por quê? Porque para falar de estratégia em processo, o professor precisa ser advogado. Ele precisa conhecer os meandros de uma lide. Não basta conhecimento teórico, tem que ter experiência prática. Por isso que eu me sinto confortável em levar a vocês todas essas discussões no Clube de Prática Civil. Acesse o site do Legale e descubra lá as datas e os horários do nosso curso. Ou entre em contato com o Legale. O e-mail é contato@legale.com.br ou pelo telefone 2888-5222. Então vou repetir. Se você quiser fazer o curso comigo, Clube de Prática Civil ou Prática Civil, entre em contato com o Legale pelo e-mail contato@legale.com.br ou entre em contato com o Legale pelo telefone 2888-5222. Lembrando que a instalação do Legale é em São Paulo, portanto, se você ligar porventura fora do estado, você tem que colocar o DDD 11, que é o DDD aqui de São Paulo. Agora, vamos voltar à nossa pauta de curso de hoje. Como obter sucesso na advocacia. Eu acho que o primeiro ponto eu acabei de falar com vocês. Um dos preceitos básicos para o sucesso na advocacia, inegavelmente, é o conhecimento técnico da matéria na qual você está se dispondo a atuar. Não adianta o advogado reunir outras qualidades, pois nós veremos que para ter sucesso na advocacia, você precisa reunir algumas qualidades. Não adianta o advogado reunir todas as demais qualidades, que nós exploraremos aqui hoje, se ele carece de conhecimento técnico. Portanto, conhecimento técnico é fundamental para que você não gere uma frustração do seu cliente. E, evidentemente, o cliente frustrado, ele vai fazer um trabalho contrário àquilo que você deseja. Ele não vai lhe indicar. Pelo contrário, ele vai lhe tolir o direito de ter um novo cliente. Isto porque, doutores, este cliente certamente não vai fazer aquele marketing produtivo para o seu escritório de advocacia. Professor, o que eu preciso então para ser um advogado ou uma advogada de sucesso? Vejam, o primeiro esclarecimento é no sentido de que eu estou no caminho, imagino, do sucesso. Porque senão seria um curso extremamente soberba e arrogante, já que quem seria eu para vir aqui de uma maneira tão jovem ainda para ensinar alguém o que é ter sucesso na advocacia. Lembrando que eu tenho no mínimo aí mais uns 40 anos ainda de exercício da profissão. Ou seja, muita água vai rolar ainda na minha carreira. Mas eu acredito que eu já iniciei a carreira com as bases necessárias para que se tenha o tal do sucesso na advocacia. E é isso que nós vamos explorar aqui. Professor, o que eu preciso ter ou saber para ter sucesso na advocacia? Pois bem, vamos analisar aqui. O primeiro dos pontos que eu diria que você precisa é o conhecimento técnico. O segundo ponto que você precisa também é definir a área que você pretende atuar. Então vejam, o advogado generalista, aquele advogado que deseja fazer tudo, ele de certa maneira perde um pouco o foco de excelência na prestação de serviço. Porque é humanamente impossível você ser muito bom em tudo. Você pode até conhecer um pouco de tudo, mas para ser bom, você vai ter que optar por uma área do direito. Isso porque a nossa ciência é grandiosa. Ou seja, é importante que você se especialize numa área. Eu, por exemplo, me especializei em processo civil, portanto, nas áreas relacionadas ao direito civil. Direito do consumidor, enfim, direito civil e direito processual civil. Se você me procurar com uma demanda trabalhista, eu ouso te dizer que não sou a pessoa mais recomendada. E como sei disso, evidentemente eu não vou lhe prestar uma assessoria trabalhista, assim como também não vou lhe prestar uma assessoria previdenciária. Mas eu, dentro da minha estratégia de advocacia, vou lhe dizer que o meu escritório, por exemplo, lhe oferta um serviço trabalhista. E o meu escritório lhe oferta isso porque nós temos dentro do quadro de sócios do escritório um profissional especializado em direito do trabalho. Assim como ele também é procurado, às vezes,
por pessoas que precisam de um advogado civilista e ele também me recomenda. Ou seja, se você quer explorar mais de uma área do direito, é importante que você se alie a profissionais das demais áreas, de maneira que você possa ofertar com excelência todos os segmentos do direito. Não ouse querer fazer tudo. Agora, professor, eu tenho dúvida em me especializar. Que área que eu me especializo? Eu vou te dizer o seguinte: direito é uma ciência una. Portanto, não dá para se falar, eu gosto mais disso ou menos daquilo. A bem da verdade, você tem que deixar com que o mercado te especialize. Ou seja, no início da carreira, nós acabamos fazendo um pouquinho de tudo, até porque precisamos comer, precisamos colocar o leite dos nossos filhos na geladeira, enfim, nós não temos muita opção, então temos que fazer um pouco de tudo. Mas no decorrer do tempo, você vai perceber que você tem facilidade para uma determinada área do direito. E que essa facilidade vai lhe engajar clientes potenciais nessa determinada área. E esses clientes vão lhe recomendar para outras pessoas que no futuro podem também se tornar seus clientes. Ou seja, a especialização, a meu ver, ela tem que se dar pelo curso natural da profissão. A própria atividade, a própria militância vai fazer com que você, meu querido aluno e aluna, sinta-se confortável em optar por uma área de especialização. Eu acho precipitado aquele colega que sai da faculdade e ingressa numa pós já dizendo assim, eu vou ser especialista nesta área, eu vou ser especialista naquela, pois o mercado pode dar um rumo diferente à vida dele e aquela pós-graduação pode ter pouca ou nenhuma valia. Por isso que eu julgo importante que você que se forma, primeiro, faça cursos de extensão, enfim, conviva com o direito, amadureça o direito na sua vida, para depois de 6 meses, 1 ano, você se sentir confortável, já que você experimentou um pouquinho de tudo, em dizer que você está apto a se especializar numa determinada área do direito. Doutores, então o primeiro ponto é prestar um serviço jurídico de excelência. Mas isso não basta. Eu conheço extraordinários advogados do ponto de vista técnico que não são bem-sucedidos. E aí eu pergunto a vocês, como pode? Como pode um advogado com título de mestrado, doutorado, MBA, pós-graduação, com 4 ou 5 idiomas nas costas, não ser bem-sucedido? Ora, esse colega ele tem uma carga técnica, jurídica e filosófica muito boa, mas talvez ele não consiga reunir os outros elementos necessários para uma advocacia de sucesso. Aliás, eu ouso dizer a vocês que eu também tenho amigos que não sabem nada ou quase nada de direito e são bem-sucedidos. E aí você vai me dizer, professor, você está se contradizendo. Você acabou de dizer que um dos elementos necessários é o conhecimento técnico. É verdade. Mas esse profissional, ele tem consciência que ele não tem o conhecimento técnico. Mas, de igual maneira, ele tem consciência que ele tem os outros elementos de sucesso. O que ele faz? Ele contrata um bom técnico ou cria uma sociedade de advogados com um parceiro que seja um bom técnico e que possa suprir essa deficiência dele. E aí, então, esse profissional que está mais engajado com oratória, com marketing, mais engajado com a questão relativa aos meios necessários para convencer o cliente a contratá-lo, esse profissional ele vai ter sucesso. Porque ele vai conseguir fazer com que o cliente assine o contrato e leve a causa para o seu escritório, muito embora ele não execute. Ele passe a execução para aquele que tem um bom conhecimento técnico, mas que talvez não conseguisse contratar esse cliente porque não vende a devida segurança. Então vejam que nós temos aqui uma situação complexa. Olha só, conhecimento técnico é importante, professor? Sim. Também é importante você ter o pleno discernimento da área que você atua e do seu público-alvo.
Veja, nós vamos falar disso daqui a pouco, da área que você atua e do seu público-alvo. Também é importante que você tenha domínio de oratória. É importante também, doutores, que você consiga vender bem o seu trabalho. E nós temos algumas técnicas para isso. E por fim, a vestimenta também é importante. Por incrível que pareça, eu estou aqui para falar a verdade. Eu não estou aqui para fazer uma aula abstrata. Por incrível que pareça, até a maneira de se vestir influencia para uma advocacia de sucesso. E daqui a pouco vocês vão até entender por que hoje eu estou de camisa aberta, sem gravata, com gola dobrada. Olha só, daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou dessa maneira. Aliás, eu peço ao meu amigo aqui, o nosso técnico de vídeo, que dê um close aqui em mim, de maneira no corpo inteiro, para que eu possa mostrar lá na sala de aula. Olha só que interessante, tá vendo? Então vejam, hoje eu tô com uma calça jeans preta, uma camisa para fora da calça. Eu tô aqui, vocês podem notar, com uma camisa com gola dobrada, sem gravata, doutores. Por que eu estou dessa maneira hoje? Porque hoje eu quero gravar o curso de maneira diferente da que nós fizemos anteriormente. Lá no curso anterior, que você pode acessar inclusive pelo YouTube, aquele curso está disponível gratuitamente para vocês, vocês vão ver que eu estou de terno, gravata, rigorosamente vestido. Hoje eu estou de uma maneira mais informal e você vai entender o porquê que hoje eu estou de uma maneira mais informal. Doutores, então vamos lá. Primeiro passo é a definição de sucesso. Professor, o que é sucesso? Bom, essa pergunta eu é que faço a vocês. Porque vejam, sucesso é ter muito dinheiro? Depende. Conheço alguns advogados que têm muito dinheiro e se julgam mal-sucedidos. São tristes, depressivos, não convivem bem com o dinheiro. Por outro lado, eu conheço outros advogados que ganham pouco, mas são felizes. Porque esse advogado, ele tem outras preocupações. De repente, para você, sucesso é ter qualidade de vida. Sucesso para você, de repente, é ganhar R$2.000, R$3.000, pagar as suas contas e poder trabalhar 3 horas por dia ou trabalhar até a quinta-feira e na sexta, sábado e domingo tirar para passear com a sua família, ou para ir ao parque, ou, enfim, para fazer algum tipo de passeio com a sua família. Isso pode ser sucesso. Isso pode ser sucesso. Talvez você que ganhe R$3.000 por mês ou R$2.000 por mês seja mais feliz, mais bem-sucedido do que o colega que ganha 30 mil por mês, tem uma responsabilidade gigantesca, trabalha de sábado e domingo, está à beira de um divórcio, pois a esposa mal sabe a cor da menina dos olhos dele, o filho mal sabe qual é o nome deste pai ou qual é o nome desta mãe. Vejam, talvez esse profissional que ganhe menos tenha mais sucesso do que o outro. Então, primeiro você precisa definir muito bem o que é ter sucesso, até para que você não vá pelo caminho errado. Precisa definir muito bem o que é ter sucesso. Voltando então à nossa ideia do sucesso. Você precisa definir muito bem o que é ter sucesso. Se para você ter sucesso é ganhar dinheiro, é ter uma vida confortável no futuro, existe uma receita para isso. Se para você ter sucesso talvez não ganhar muito dinheiro, mas poder ter muita qualidade de vida, poder trabalhar 3 vezes por semana, por exemplo, a receita é outra. Como eu não tenho tempo de explorar todas as receitas, eu vou eleger uma delas para poder discutir com vocês. Vou eleger a receita do dinheiro. Por quê? Porque a maioria das pessoas entendem que sucesso é ter muito dinheiro, é poder viajar para o exterior, é ter um bom carro, é ter uma boa casa, é poder frequentar bons restaurantes. Enfim, tem pessoas que entendem que sucesso caminha por esse viés. Então vamos explorar este viés. Professor, como que eu devo atuar? Vamos lá. A primeira coisa, sociedade de advogado. Se você não pretende ser um profissional liberal, se você não pretende advogar sozinho, mas sim se aliar a um ou mais alguns colegas para montar um escritório de advocacia, eu vou lhe dar uma dica.
o bom sócio não é aquele que é igual a você. Esse sócio é ruim, não vai dar certo. O bom sócio é aquele que é diferente. Ou seja, é aquele sócio que tem qualidades que você não tem. E que, por outro lado, você tem qualidades que ele não tem. Para que vocês possam agregar ao escritório, somar. Não adianta nada você ser um bom técnico, o seu sócio ser um bom técnico e nenhum dos dois sabem falar. Na hora que tiver que ir para audiência, o escritório travou. Não adianta nada os dois serem bons técnicos e serem ruins de persuasão com o cliente. Porque na hora que o cliente chegar na sala de reunião, ele não vai se sentir seguro e não vai contratar nenhum nem outro. Até porque o cliente não sabe que você é um bom técnico. Então veja, é importante que se você montar uma sociedade, você procure no seu sócio aquilo que você não tem. Ah, professor, eu sou um bom orador, eu sou uma pessoa mais comercial. Eu gosto de me comunicar com pessoas, eu gosto de tomar um cafezinho, eu gosto de persuadir aquele que está comigo. Veja, você tem um perfil mais business da advocacia, de homem de negócio. Qual é o sócio ideal para você? O sócio ideal é aquele que é técnico e não tem nada disso. Por quê? Simples. Você fecha o contrato com o cliente e ele executa. Você traz dinheiro para dentro do escritório. Você traz a produção econômica para dentro do escritório. E o seu sócio fica encarregado de entregar aquilo que você vende. Pronto. Você vai inegavelmente despontar com sucesso. E o seu sócio também. Afinal de contas, embora ele esteja lá nos bastidores, fazendo aquele trabalho intelectual, ele é tão importante quanto você na realização desse negócio. Então você vai ganhar muito dinheiro e ele também. Ah, mas eu sou profissional liberal, professor, eu não tenho sócio. Como que eu faço? Bom, você vai ter que tentar aprimorar esses elementos. Quais? Conhecimento técnico, oratória, marketing pessoal. E marketing pessoal é o conjunto dos demais. Você vai ter que se vestir adequadamente. E também você vai ter que ter um bom ponto comercial. E aí eu vou explicar aqui todos esses elementos, inclusive do ponto comercial. Isso é importante também para uma advocacia de sucesso. Então vamos lá, professor. Primeiro ponto eu entendi. Se eu quero ser um profissional liberal, então eu tenho que ser técnico, eu tenho que dominar a oratória, eu tenho que ter marketing pessoal, eu tenho que me vestir adequadamente, você vai ver daqui a pouco o que é se vestir adequadamente, e eu tenho que ter um bom ponto comercial, um escritório de advocacia bem localizado. Exatamente. E se eu, professor, vou montar uma sociedade de advogados? Veja, aí as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Porque você não precisa ter essas 5 qualidades. Você pode ter uma ou alguma delas, mas procure no seu sócio aquelas que você não tem e que ele, evidentemente, deve tê-las. E que ele, muito provavelmente, não tenha as que você tem, para que não haja conflito. Então, cada um vai trabalhar dentro daquele seu segmento e um vai ter o pleno discernimento que depende do outro. E aí não haverá conflito, de maneira que vocês vão prosperar muito. Tem gente que acha que o bom sócio é o melhor amigo, que o bom sócio é o irmão camarada. Negativo. Escritório de advocacia não é laço de amizade. Escritório de advocacia não é balcão de choperia para você ficar batendo papo. Escritório de advocacia, doutores, é um negócio profissional que você tira dali o sustento da sua família. Por isso mesmo é que você não tem que procurar o sócio amigo. A amizade, ela vai ocorrer por conta da fidelização que vocês vão ter no decorrer da sociedade. Você tem que procurar um sócio que tenha aquilo que você não tem. E, evidentemente, que tenha conhecimento, discernimento de que as suas qualidades também faltam a ele. Pois aí vocês vão ver que um depende do outro. E com essa relação de dependência muito clara, fica evidente o sucesso dessa sociedade. Bacana? Agora, professor, qual é o próximo ponto que nós vamos falar? Marketing para advocacia. Veja, nós vamos falar de marketing para advocacia. Professor, o que é marketing para advocacia? Simples, doutores. Simples.
Quando eu digo marketing, eu estou me referindo ao conjunto de requisitos necessários para que você consiga vender o seu trabalho. Não adianta você ser bom se você não sabe se vender. Você precisa saber se vender para o seu público. E aqui nós temos algumas características interessantes. Doutores, então, marketing para advocacia é mais ou menos o seguinte. Qual a área que você optou? Aonde você vai montar o seu escritório? Vamos explorar todas as questões relacionadas ao marketing. Vejam, como eu estou explorando o nicho de que advogado bem-sucedido é advogado que ganha dinheiro, vamos pressupor o seguinte, quem ganha mais dinheiro? O advogado da elite ou o advogado da classe pobre? O advogado popular ou o advogado do playboy? Quem ganha mais dinheiro? Eu sinceramente não posso te dizer. Por quê? Porque existe uma grande probabilidade de o advogado popular ganhar mais dinheiro que o advogado da elite. Sério, professor? Sério. Se você explorar bem a advocacia, você vai ganhar dinheiro em qualquer segmento do mercado. Agora, o que não dá para fazer é querer explorar os dois universos no mesmo ambiente. E é aí que está o erro do advogado. Não adianta você querer fazer uma advocacia de elite e uma advocacia popular no mesmo ambiente. Porque a sociedade é preconceituosa. A sociedade, lamentavelmente, é preconceituosa. E não é concebível que um empresário bem vestido, um empresário que tem um padrão de vida diferenciado, sente no sofá do seu escritório da recepção, ao lado de um senhorzinho que está querendo um benefício previdenciário de chinelo havaiana, bermuda rasgada e as unhas da mão todas sujas de barro. Veja, é inconcebível que esses caras sentem no mesmo sofá. Você vai acabar perdendo os dois clientes, porque esse senhorzinho vai se sentir constrangido em entrar no seu escritório. E ele vai embora. E o empresário não vai achar que você é um bom advogado. Pois na cabeça dele, do ponto de vista do sucesso, ele vai dizer, ih, meu advogado não é tão bom assim. Meu advogado é meio povão. E aí você acaba, no final das contas, ficando sem o senhorzinho aposentado e sem o grande empresário. Por isso que eu digo que você tem que conhecer muito bem a área que você pretende explorar. Você tem que fazer uma opção na vida, ou advocacia popular ou advocacia elitizada. Na aula passada, ou melhor, na aula passada não, porque esse curso tem uma aula única, no curso passado, que é aquele que está disponível no YouTube, Como Obter Sucesso para a Advocacia. Entre lá no YouTube e pesquise Como Obter Sucesso para a Advocacia. Você vai ver que o meu curso é o mais acessado do YouTube. Nós temos lá mais de 4.000 acessos. De todos os cursos sobre advocacia de sucesso, o meu curso é o mais acessado no Brasil. E eu sinto-me orgulhoso de poder compartilhar isso com vocês. Lá naquele curso, eu explorei a advocacia de elite. Ou seja, eu dava dicas para aquele advogado que optou pelo público AAA ou, quando muito, para o público AB. Hoje, eu vou adotar um viés diferente. Hoje, eu vou conversar com um advogado que pretende explorar a advocacia popular. Veja, então eu vou montar o meu escritório num bairro da periferia da minha cidade. Como eu estou aqui em São Paulo, nós temos aqui alguns bairros de periferia, alguns bairros cuja população é uma população que não pode ser considerada da elite. Não estou dizendo que são pobres, mas também não estou dizendo que são ricos. São pessoas que têm uma vida modesta. Então nós podemos pegar aqui, por exemplo, Guaianazes, Itaquera, que são bairros pobres da cidade de São Paulo. Vejam, no curso passado eu falava de Moema, Morumbi, que são bairros de elite aqui de São Paulo. Agora eu vou falar de Itaquera e Guaianazes. Pois bem, eu optei por uma advocacia popular, professor. O que eu devo fazer? Primeiro ponto, se você for montar o seu escritório num bairro pobre ou num bairro cuja população é uma população menos abastada financeiramente, você tem que adequar o seu escritório a este público. Não adianta você chegar lá em Itaquera, pegar um escritório e montá-lo de maneira totalmente sofisticada, colocar no seu escritório porcelanato, granito Carraro, colocar lá uma TV de LCD de 50 polegadas, colocar videoconferência, entrar no seu escritório com um paletó
com um terno Armani, com uma gravata linda e maravilhosa, com um sapato que parece um retrovisor de carro. Dá até para você ver quem está andando atrás de você, de tão engraxado que ele está. Veja, você está adotando a estratégia errada para o seu ambiente. Você não vai ter sucesso. Ah, professor, você está brincando. Juro por Deus, você não vai ter sucesso. Porque você vai intimidar o seu público. Aquela pessoa humilde, ela não vai se sentir bem em entrar no seu escritório. Aliás, ela vai achar até que você é inacessível a ela. Então ela não procura. É como se você fosse numa balada e encontrasse a mulher ou o homem mais lindo da balada. E você não se sentisse tão próspero para estreitar uma relação com aquela pessoa a ponto de tentar ficar ou namorar com ela. Há uma intimidação. Essa intimidação, ela vai impactar negativamente, porque ela vai fazer com que você não procure a pessoa. Ou seja, você vai dizer que aquilo não é para você. E é exatamente isso que vai acontecer, trazendo agora para a realidade do escritório, com a sua advocacia. É exatamente isso que vai acontecer, doutor. Então, se você quer montar um escritório num bairro popular, fica aqui a minha dica. Monte um escritório simples. Nossa, professor, sério, sério. Olha só que dica boa, você vai até gastar menos dinheiro. Monte um escritório em cima do açougue, em cima da padaria, naquela salinha comercial em cima da oficina mecânica. Isso, um escritório simples. Coloque lá móveis simples. O café, você não precisa servir na xícara, cafezinho expresso, não, nada disso. Coloque lá uma garrafinha térmica na sua recepção, com um copinho de plástico pequeno, para o seu cliente tomar um cafezinho, tomar um chazinho, porque com certeza, a hora que aquela pessoa simples entrar no seu escritório, ela vai falar, nossa, o doutor aqui é do povo, o doutor é tão simples como nós, e ele vai até se sentir mais aconchegante, mais recepcionado pela sua estrutura, de maneira que você vai conseguir conquistar esse cliente. Veja, que detalhe importante, eu nem disse que você se apresentou ainda, mas eu estou dizendo que o ambiente já é convidativo para que o seu cliente te contrate. Não adianta querer montar coisa sofisticada em bairro da periferia, você não vai ser bem sucedido. Assim como não adianta você querer montar um escritório desse, que eu acabei de falar, num bairro nobre. Porque também ninguém vai entrar no seu escritório. O cara vai entrar lá e vai ver uma garrafa de café com um copinho de plástico e vai falar, meu, eu tô no lugar errado. Acho que eu entrei na padaria do Zé, não foi no escritório do Chiquinho ou do Manezinho. Veja, você tem que se adequar ao seu ambiente, doutor. Logo, por que eu estou hoje com essa vestimenta? Porque hoje eu optei por falar da advocacia popular. E eu até acho que o advogado que atua com esse nicho de pessoas, ele não tem que andar de terno e gravata, salvo nas questões formais da advocacia, para ir a uma audiência, para ir ao tribunal, para visitar um magistrado. Aí sim você tem que estar devidamente trajado para o ambiente forense. Agora, para o seu escritório, para o seu público, você tem que estar como eles. E eu lembro a vocês que estar vestido de uma maneira informal, como eu estou hoje, não significa dizer que você está mal vestido. Eu não estou mal vestido. Eu estou bem apresentável, por assim dizer. Mas estou vestido de uma maneira mais receptiva à advocacia popular. Se eu sou um advogado popular, é assim que eu vou andar no meu escritório, é assim que as pessoas vão me ver na rua, salvo quando eu tiver que frequentar um ambiente de fórum, pois o meu cliente ele vai se sentir muito mais confortável com o advogado que se parece com ele, do que se eu andar devidamente alinhado com roupas que são desproporcionais ao perfil de advocacia que eu exploro. O meu cliente não vai se sentir confortável nem de falar boa tarde ou bom dia comigo. Agora, assim não. Assim, eu estou apto a recepcioná-lo com a dignidade que ele espera. Ou seja, pessoa da minha pessoa. Ser do meu ser. Isso vai fazer com que esse cliente se sinta muito mais ambientalizado para me contratar. Então, doutores, primeiro ponto
é exatamente esse, com relação às questões atinentes à advocacia popular. Olha só que legal. Na advocacia popular, eu até ouso dizer que você tem que pôr um filtro lá no seu escritório, o cliente beber água, ou no copinho mesmo. Olha só que legal, ó. Coisa simples, coisa simples. Com certeza isso vai ser convidativo para que ele possa lhe contratar. Agora nós vamos explorar, doutores, um outro ponto interessante da advocacia. O transporte. Como eu disse, repito, a sociedade é preconceituosa. Portanto, até isso vai influenciar no sucesso da sua carreira. Se você quer explorar uma advocacia A, até o carro que você anda vai ser levado em consideração. Talvez o seu cliente te julgue pelo carro que você anda, o que é lamentável. Dou um exemplo. Eu estou em busca de um grande empresário como cliente. Por ironia do destino, esse empresário me encontra na porta do meu escritório e nota que eu estou com um Fusquinha anos 70. O Fusca está inteirinho, podre, sem nenhum tipo de preconceito. Esse empresário não vai querer me contratar. Porque ele vai dizer o seguinte, esse cidadão, ele quer trocar de carro nas minhas costas. Você não vai ter nem perfil para cobrar o honorário que corresponda àquele tipo de trabalho. Agora, pode ser que você seja um extraordinário advogado. Só que o Fusca te enterrou. Não vão te oportunizar o direito de demonstrar a sua capacidade. Assim como o contrário também é verdade. Às vezes o advogado não é nem tão bom assim, mas ele anda com um excelente carro. E o cliente, quando se depara com esse advogado com um excelente carro, ele fala, nossa, esse advogado é bom, esse é bem sucedido. Como se o carro fosse o seu conhecimento. Talvez você seja um zero à esquerda na vida, mas o seu carro te vendeu um bom perfil. Então o que eu recomendo é o seguinte, muito cuidado quando você for explorar um determinado nicho do direito. Se você for fazer advocacia popular, eu até acho que o Fusca te ajuda. Porque você se adequa, se alinha ao perfil do seu cliente. Agora, se você for fazer a advocacia sofisticada, vá trabalhar de metrô, chegue a pé no escritório, que é mais digno do que chegar com seu Fusca, acredite. Eu estou sendo sincero. O curso é um curso sincero. Mas, professor, o senhor disse que o curso seria, hoje, com foco na advocacia popular. Exatamente. E aí eu te pergunto, quem ganha mais dinheiro? Quem fabrica a BIC ou quem fabrica a Montblanc? Entre no site das duas empresas. Tente ver o balanço patrimonial das duas empresas. Você vai se surpreender. Você vai ver que o faturamento da BIC é significativamente superior ao faturamento da Montblanc. E a Montblanc é uma caneta que custa 3, 4, 5 mil reais. A BIC, R$1. Como pode? Simples. Porque todo mundo tem uma BIC. Agora, talvez no universo de 10 mil pessoas, uma tenha uma Montblanc. Então tem mercado para todo mundo. É só saber explorar bem o mercado. Agora não adianta o dono da BIC querer cobrar R$2.000 pela caneta. Porque ninguém vai comprar a BIC. Ele vai ganhar dinheiro com volume, não com o altíssimo valor de honorários. E isso vale para você. Não adianta você fazer a advocacia popular querendo cobrar honorários elevados. Você também não vai ter cliente. Por quê? Porque o seu público não consegue suportar o seu honorário. Então, ao invés de ter 100 clientes que lhe pagam 20, 50, 100 mil reais por causa, talvez você tenha 5 mil clientes, 3 mil clientes,
que lhe paguem R$ 1.000 ou R$ 500 por causa. Você vai ver que proporcionalmente você vai ganhar até mais do que aquele que cobra 50 mil. Mas você tem que ter essa consciência. Então, se você for fazer advocacia popular, o primeiro ponto é equilibrar os seus honorários. Reveja a sua tabela de honorário. Reveja quanto você cobra pela execução de seus serviços e se esse valor cabe no bolso da comunidade onde está instalado o seu escritório. Você tem que fazer uma pesquisa de campo onde está o seu escritório, para verificar se os seus honorários são condizentes com aquilo que as pessoas que lá frequentam podem pagar. Isso é importantíssimo para a advocacia de sucesso. Não se esqueça, a questão relativa aos honorários de contratação. Professor, legal. O senhor falou do conhecimento técnico. O senhor falou aqui da oratória, que tem que ter uma boa comunicação. E falar bem não é falar difícil, é falar com clareza. Eu acho que eu sou um bom orador. Vejam, eu estou num estúdio, num curso presencial, me comunicando por câmera com vocês, sem acesso a nenhum tipo de papel, nada. Eu não tenho nem aqui aqueles recursos que os jornalistas têm de ficar lendo e reproduzindo. O meu curso hoje está sendo no gogó e na atividade cerebral instantânea. E eu estou me comunicando perfeitamente com todos vocês. Ou seja, em nenhum momento eu utilizei alguma palavra ininteligível, palavra incompreensível, que você tem que pegar um dicionário para me entender. Falar bem não é falar difícil. Falar bem é falar com clareza. Falar bem é ser compreendido. Então, doutores, treinem a oratória. Já falamos da técnica, falamos da oratória, falamos do marketing, da questão do perfil. E também falamos da vestimenta. Então veja, se você vai explorar a advocacia relacionada aqui a um segmento do direito mais popular, eu sugiro que você não ande com uma vestimenta discrepante com relação ao segmento que você optou por exercer a sua profissão. E, de igual maneira, se você quer exercer uma advocacia elitizada, eu sugiro que você mantenha o rigor formal da advocacia sugestiva de um público elitizado. Falamos aqui também da questão dos honorários. Mas, professor, tudo isso vai me ajudar a ter sucesso? Vai. Só que eu ainda tenho uma coisa para falar para vocês. E é a última coisa que eu vou discutir com vocês para encerrar esse nosso encontro de hoje. Lembrando que esse encontro, ele não é um curso, ele é uma palestra, né? Então hoje nós temos aqui um bate-papo, onde eu estou tratando com vocês, resumidamente, de todos os pontos que foram explorados com muito mais abordagem teórica e prática no curso Como Obter Sucesso na Advocacia, que está disponível na plataforma do YouTube gratuitamente para vocês. Ou, como dizem alguns, né, aqueles mais chiques, do YouTube, né? YouTube. Qual que é o correto, Gerson? YouTube ou YouTube? YouTube, né? YouTube. Então, vejam, o colega aqui falou que é YouTube. Eu, quando leio lá, eu leio YouTube, né? Não é isso? Então, beleza. Doutores, tá lá no YouTube, então, Como Obter Sucesso na Advocacia. Mas eu ainda preciso falar com vocês aqui de um tema que nos vai... um tema que vai nos consumir, melhor dizendo, mais aí alguns 20 ou 30 minutos do nosso bate-papo. E aí eu encerro o nosso curso, que é a estratégia na administração dos seus honorários. O que vai te enriquecer é este ponto da aula. Como assim, professor? O advogado ele tem uma ferramenta fabulosa à sua disposição. O advogado tem uma ferramenta que nenhum outro profissional, nenhum outro ser tem. Só que ele não tem consciência disso. Não lhe avisaram. Vamos pegar alguém rico no Brasil. Bom, professor, você vai falar do Eike Batista? O Eike Batista eu acho que já não é mais referência. Não deu certo. Mas, vamos pegar aqui, por exemplo, Silvio Santos. Silvio Santos é um homem bem-sucedido. É rico, dono de uma emissora de televisão, fez negócio de um banco quebrado de maneira bilionária. Silvio Santos é um cara inteligente.
vamos analisar o seguinte. Se o Silvio Santos, hoje, fizer alguns investimentos, eu garanto a você que ele não consegue obter de proveito econômico, de juros, 1% ao mês. Aliás, é provável que ele consiga 1%. Porque como ele tem muito dinheiro, para tê-lo na sua carteira, haverá bancos que irão dar a ele 1% de juros. Doutores, nós vivemos num país em que nós temos uma inflação que beira a 7% ao ano. Essa inflação é a inflação oficial, que é a inflação do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice que o governo utiliza para mensurar a inflação do Brasil. Hoje ela está, para ser mais preciso, em 6,7%, no teto da meta do governo, ou seja, no limite que o governo estipulou como meta. Mas essa inflação, ela não é a inflação da sua casa, acredite. Porque se você for verificar a inflação, ou seja, o aumento de preços das coisas que você consome na sua casa, da energia elétrica, do aumento ou reajuste da sua internet, do seu telefone, do café que você põe aí no seu escritório, o reajuste, o dissídio do seu funcionário que você contrata, você vai ver que a sua inflação ela é muito maior do que essa que o governo diz que é a real, que eu duvido. Mas o fato é o seguinte, inflação, ela tem que ser analisada como um mecanismo de correção do seu dinheiro. Ou seja, se você no período de um ano conseguir uma rentabilidade de até 6%, eu vou te dizer que você não ganhou nada. Você deixou de perder. Porque quando muito o seu dinheiro, ele empatou com a inflação. Ou seja, o custo do seu dinheiro, ele conseguiu se adequar ao custo de vida. Então você não ganhou nada. É como se você tivesse atualizado o seu dinheiro para uma vida de um ano depois. Para eu falar em ganho, você tem que conseguir ir além da inflação. Ou seja, você tem que ganhar mais do que 7%. Mais. Qualquer coisa que você ganhar além dos 7%, eu vou dizer que é dinheiro, é lucro. E isso é muito difícil no Brasil hoje. Salvo se você assumir grandes riscos. Por exemplo, tem gente que investe em bolsa de valores. É um mercado muito atrativo, interessante, ganha-se dinheiro, mas também perde-se muito. Tem gente que vai para esses fundos de renda fixa. Te dão pouco dinheiro. Porque o fundo de renda fixa, ele te dá um pouco mais do que a poupança. Mas você paga imposto de renda e taxa de administração do banco. Então, se você for analisar o fundo, dependendo do fundo, acaba dando elas por elas. É como se você tivesse deixado o dinheiro na poupança. Na poupança, o seu dinheiro vai render uma média de 0,6, ou seja, um pouquinho mais que 0,5%, que vai dar 7% ao ano, mais ou menos. Bom, professor, 7% ao ano é uma boa renda? Não, porque você não ganhou nada. Na verdade, deixar o dinheiro na poupança é não perder dinheiro. Não significa que você está ganhando. Por quê? Porque quando muito a poupança está empatando com a inflação. Poxa, professor, então ninguém ganha dinheiro no Brasil? É difícil. Hoje está difícil ganhar dinheiro no Brasil. Mas o advogado ganha. Ah, então o senhor está querendo dizer que eu ganho? Sim. Eu estou querendo dizer que você pode ganhar mais que o Silvio Santos. Que você pode ganhar mais que o Eike Batista. Ah, professor, mas eu tenho que ter muita grana igual eles para o banco me barganhar mais? Não. Você não precisa ter muita grana, não. Você precisa ter pouco. O que você precisa ter é uma consciência boa. Vejam, se o advogado tiver a consciência de que ele vive com honorário de contratação, doutores, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você não pode viver com honorário de sucumbência. Você tem que viver com honorário de contratação. E quando eu falo honorário de contratação, você também não pode alimentar a expectativa de êxito de um processo, porque o seu estômago, o estômago do seu filho, da sua esposa, não pode esperar 4 anos para cair um arroz lá no prato. É isso que eu não me conformo com a advocacia.
Muitos colegas trabalham com a famosa cláusula ad exitum, ou ad êxito, traduzindo para a língua portuguesa, porque o ad exitum vem do latim, pelo êxito. Doutores, eu nunca vi um médico trabalhar com cláusula ad êxito. Nunca vi. Eu nunca vi um dentista, um engenheiro, trabalhar com cláusula ad êxito. Nunca vi. Um médico, por exemplo, você vai no consultório, ele vai lá e fala, olha, você está com pneumonia. Legal, doutor. O tratamento é esse. Se você sarar, você me paga. Se você não sarar, bom, eu não preciso sobreviver, eu morro junto com você. Você de pneumonia e eu de fome. É até engraçado falar isso. Tenho certeza que você está rindo. Porque é piada que os advogados fazem. Meu querido, minha querida, se você vai sarar ou não, o problema é seu. Ele está trabalhando. Você vai pagar a consulta, morrendo ou não, de pneumonia. A atividade do médico é meio, não é fim. Eu nunca fui ao dentista e ele me disse assim, Fábio, você está com uma cárie no dente, eu vou tratá-la. Se a cárie sumir, você me paga. Se a cárie não sumir, você não precisa me pagar. Eu vou fazer um clareamento no seu dente, Fábio. Se o dente ficar branco, você me paga. Se o dente não ficar branco, isso não existe. Não, minto. Existe sim, na advocacia. O advogado vai lá e fala para o cliente assim, se você ganhar, você me dá 30%. Se você não ganhar, você não precisa me dar nada. Poxa, até eu quero ter esse advogado trabalhando comigo. Por quê? Porque eu não estou pondo a mão no bolso. Ele vai se matar por 4 ou 5 anos. E se ele conseguir êxito na causa, que ele não tem nem obrigação de conseguir, ele se remunera. Do contrário, ele vai trabalhar 5 anos de graça. Eu não consigo compreender isso. Sinceramente, eu não consigo compreender isso. Doutores, você pode até cobrar os 20%, 30% ad êxito. Justo. Mas cobre o patrocínio. Mas, professor, meu cliente não tem dinheiro. Então manda ele ir na Procuradoria de Assistência Judiciária. Lugar de pobre não é dentro do seu escritório, é na PAJ. Porque o governo não vai te ajudar. O governo não vai te isentar do pagamento do IPTU do seu escritório, da conta de luz, da conta de água. Aliás, nem dedução de imposto de renda você vai receber se você fizer essa caridade. Você deve fazê-la? Deve. Mas fazê-la com segurança. Porque fazer caridade para morrer de fome também não funciona. Ah, eu sou muito bonzinho, eu trabalho de graça. E tá anêmico. Isso não funciona. Você pode até fazer a caridade. Também faço. Em alguns casos. Eu até tenho casos no meu escritório ad êxito. Mas não são casos que vão impactar no meu orçamento. Porque não pode, eu preciso viver. O governo não me ajuda. Pelo contrário, ele me tira e muito. Imposto, tributo, né? Que tributo é o gênero. Aí nós temos o imposto, que é uma espécie. São inúmeros tributos que nós pagamos. Taxas, impostos, contribuições, enfim. Pagamos inúmeros tributos e pouco temos de retorno. Então eu tenho que tomar cuidado. O que eu quero dizer a você é o seguinte, cobre pelo patrocínio. Ah, professor, mas quanto? O que você achar justo. Aí, o quanto você tem que cobrar é uma resposta que eu não tenho como te dar. Por quê? Porque isso vai envolver uma série de fatores. Eu não sei qual é seu custo de vida, eu não sei se você paga aluguel no seu escritório, se a sua sala é própria, eu não sei se você tem secretária ou se você não tem. Enfim, você vai ter que agregar o seu custo e ver o quanto você precisa por mês ganhar para subsidiar o seu custo e ainda você ter um lucro suficiente para poder viver bem com a sua família. É essa conta que você vai ter que fazer para poder precificar o seu honorário. Agora, eu vou dar um exemplo aqui
totalmente hipotético. Suponhamos que você cobre R$500, R$1.000 para um patrocínio de uma causa. Seu cliente vai falar, doutor, eu não tenho dinheiro. Tudo bem, quanto você tem? Ah, eu posso te pagar R$100 por mês. Não tem problema. Eu vou lhe parcelar 10 parcelas, eu vou lhe fazer 10 parcelas de R$100. O senhor me paga R$100 por mês? Ah, tá ótimo, doutor. Veja, ele vai ter acesso a um excelente advogado por R$100 por mês. E aí você vai falar, ah, professor, mas R$100 não paga minhas contas. Já é o início. Porque você não vai ter só um cliente. Se você conseguir reunir 10 clientes a R$100, você já garantiu por 10 meses R$1.000. Se você conseguir reunir 100 clientes a R$1.000 e cada um te pagando 100 por mês, você conseguiu garantir por 10 meses R$10.000. Agora, se você não cobrar nada e pegar esses clientes no ad êxito, talvez você define até conseguir sair algum honorário para você receber. Por quê? Porque você vai demorar 4, 5 anos para sair o primeiro caso. A primeira guia que você vai pôr a mão, você vai falar, deixa eu beijá-la. 30% é meu. Já está morrendo, definhando. Porque você teve que conviver com a pobreza por todo esse período. Agora, essa dica que eu estou te dando vai fazer com que você consiga ter uma boa mensalidade de honorário. Só que você não vai ter só isso. Porque você está garantindo uma renda aqui de 10 mil por mês, por essa conta básica que eu fiz, você pode ganhar muito mais. Depende de você. E você vai ter uma expectativa de lá na frente ainda começarem a estourar os 20%. Porque suponhamos que, como você cobra 1.000 de patrocínio, você não vai cobrar 30%. Você cobre 20% ad êxito. Você cobre 15% ad êxito. Lá na frente, a hora que começarem a estourar aqueles ad êxitos, veja que você não precisa dele para viver. Você já tem o seu salário mensal que você construiu. O ad êxito é a sua poupancinha, é o seu futuro. Você não precisa dele. Você vai pegá-lo para fazer uma viagem com a família, guardá-lo. E sem falar da sucumbência ainda. Veja, você vai ter o ad êxito e a sucumbência, que estão lá, guardadinhos para você. Agora é aí que vem a boa notícia. É aí que está o segredinho. A rentabilidade do seu ad êxito, que você não vai depender dele para viver, e da sua sucumbência, ninguém ganha no Brasil. Porque nós sabemos que as dívidas judiciais são atualizadas a 1% ao mês. Mais o índice de atualização dos tribunais, que em regra é utilizado o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que hoje está na ordem de 0,6%. Ou seja, se eu somar os juros de 1% mais o INPC, eu ganho de rentabilidade por mês num processo 1,6%. Se eu considerar que a inflação é de 7%, vamos fazer uma conta rápida. 1,6% daria 10 meses, daria 16%. 16, vamos pôr aí 18, 17, vamos pôr 19%. Vamos arredondar a conta. 19% arredondando. Eu tiro 7, que é a inflação, sobram 12. 12% de lucro real. Lucro real. Quem ganha 12% hoje de lucro real no Brasil, 1% ao mês, limpo, já deduzida a inflação? Ninguém. E aí você vai fazer uma conta, que eu vou fazer questão de te mostrar.
Olha só, tá aí no vídeo, ó. Clube de Prática Civil. Clube de Prática Civil. Agora não, agora tá como obter sucesso na advocacia. Mas estava aí no vídeo como que você faz para ter acesso a esse meu curso. Doutores, prestem atenção. Prestem atenção. Voltando aqui ao nosso tema. Você sabia que se você guardar R$200 por mês a juros de 1% ao mês por 20 anos, você vai ter mais de 1 milhão guardado? E quem tem mais de 1 milhão é milionário. Agora, você tem muito mais que isso. Porque todos os seus processos, a cada mês, te dão 1% de juros reais. Porque você já está descontando a inflação. Que lá na frente, quando você receber, você não vai usar esse dinheiro. Você vai, pelo contrário, você vai reduzir a renda que ele te dá. Porque enquanto o processo está em curso, está ganhando 1%. Na hora que você pôr a mão, você vai ter que pôr na poupança, que aí vai emplatar com a inflação. Mas você já até ganhou bastante. E eu te garanto que você não vai ganhar R$200 de sucumbência por mês. Você vai ganhar muito mais. Eu tenho certeza absoluta, que você vai conseguir amealhar muito mais que R$200 mês a 1%. Ou seja, no decorrer de 20 anos você não vai ter 1 milhão. A possibilidade é que você tenha 5, 6, 10 milhões. E você vai ter uma velhice digna. Aliás, você pode garantir até uma velhice digna para você, para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, se você souber administrar bem a sua sucumbência. Como que eu posso dar uma dica dessa num curso desse rápido? Porque eu não hesito em compartilhar com os colegas aquilo que eu penso. Eu não sou ganancioso. Eu estou longe disso. Aliás, eu diria que eu estou longe até do 1 milhão. Mas eu sei o caminho. E eu vou perseguir, porque eu estou no caminho certo. E é o que eu espero de vocês também. Que vocês adotem o caminho correto e que persigam esse objetivo. Se você considerar que um processo no Brasil dura em média 5 anos, e eu falo 5 anos, entre sentença, recursos, etc. e tal, ou seja, da petição inicial ao trânsito em julgado, 5 anos. Você vai ver que a sua sucumbência vai ser atualizada por 5 anos. A 1% ao mês, mais a atualização monetária. Ou seja, você está amealhando uma quantia de 5 anos, uma extraordinária renda. E aí você tira e põe na poupança. A hora que você tira e põe na poupança, já não é um bom negócio, porque a poupança só vai fazer com que você não perca esse dinheiro. Ela não vai te dar frutos. E aí lá na frente você pode até evoluir essa minha ideia que eu estou te dando, pensando em alguma alternativa que continue te dando uma rentabilidade. Igual a do processo, nunca você vai ter. Nenhuma. Mas talvez fundos imobiliários, tesouro direto, que são dívidas públicas que o governo vende e nós podemos comprar. Eles vão te dar uma rentabilidade real. Pouco, mas vão te dar. Porque você vai conseguir ir além da inflação. E deixa lá. E enquanto isso, você está trabalhando aqui para juntar mais, para fazer essa massa crescer mais. Esse é o segredo. E você vai precisar disso para viver? Não, de maneira nenhuma. Você não vai precisar disso para viver por uma razão muito simples. Você vive com os honorários da contratação. Lembra dos 1.000 dividido em 10 de R$100? É aquilo que vai pagar suas contas. E aquilo já vai fazer com que você viva bem. Talvez até dali você consiga guardar dinheiro. Por quê? Porque você vive e ainda sobra. Dependendo da maneira como você vive, tem pessoas que têm uma vida mais simples. Não querem ter exageros
E aí, por conseguinte, conseguem guardar dinheiro. Agora tem outros que vão torrar. Mas até o que torra está salvo pela sucumbência e pelo contrato ad êxito. Se fizer o que eu estou dizendo. Agora, se você só trabalha no ad êxito, o que vai acontecer? Você vai pegar a guia e vai torrar para pagar as suas contas. Aliás, as contas que você acumulou durante os 5 anos, porque você trabalhou de graça, já está cheio de dívida a hora que você pega a guia na mão. E aí você vai entrar num ciclo vicioso de trabalhar para pagar conta. E assim você vai morrer. Agora, também tem a outra análise, né? Se para você sucesso não é ter dinheiro, até ouso dizer que você está bem sucedido. Doutores, eu espero ter dito aqui, nesse curso de 1h20, que horas são agora? 8h15? Curso de 1h15. Eu espero ter dito a vocês tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é necessário para que você possa ter sucesso na advocacia. E não deixo de registrar que nós teremos o Clube de Prática Civil. Tá aí, ó. Tá aí no seu vídeo. Clube de Prática Civil, ó. Clube de Prática Civil. Então eu peço para você entrar em contato com o Legale e fazer a sua matrícula. Eu tenho certeza que um ponto dessa advocacia de sucesso nós vamos explorar muito bem, que é conhecer tecnicamente a área que você está se dispondo a atuar. Este ponto no clube nós vamos resolver. O ponto da sucumbência e dos honorários eu acho que eu já te ajudei bastante. Do marketing também, da vestimenta, enfim. Eu acho que todas as dicas foram importantes para você. Agora, eu gostaria que você me pontuasse se você gostou ou não dessas dicas, se você gostou do curso. Então, eu peço a você que me siga no meu Facebook. Você não vai conseguir me adicionar como amigo, porque eu já ultrapassei os 5.000 de limite. Mas se você entrar no meu Facebook e colocar lá seguir, você consegue me acompanhar com todas as minhas publicações. E também coloco aqui o meu e-mail à disposição de vocês, para que vocês possam me encaminhar e-mails elogiosos, dizendo se gostaram do curso. Ou até críticas mesmo. Olha, professor, o curso não foi legal. A gente tenta melhorar. Como ser humano, todos nós estamos sujeitos ao erro e sempre, mediante essas críticas, nós conseguimos aprimorar o que erramos para construir para o futuro. O meu e-mail é F de faca, B de bola, Cáceres, que é meu sobrenome, aí sem acento. Então você vai lá, FB Cáceres, que é meu sobrenome sem acento, @ig.com.br. fbcaceres@ig.com.br. Lembrando que para o clube, você vai ter que entrar em contato com o Legale. Então é contato@legale.com.br, conforme está aí no seu vídeo, ou pelo telefone, né? 2888-5222. Lembrando que o telefone do Legale é 11, né? Porque o Legale fica em São Paulo. Doutores, espero aqui, nessas breves considerações, ter levado a vocês tudo o que há de importante no que toca ao estudo da advocacia civil. Em breve nos veremos. Me acompanhe no meu Face, pois nós teremos outros 2 cursos aqui no estúdio. Cursos extraordinários. Um sobre audiência civil e sustentação oral nos tribunais. Nesse curso nós vamos falar da questão relacionada às técnicas de êxito necessárias para que você tenha sucesso na advocacia civil. Sucesso na advocacia civil não, desculpem, sucesso na audiência civil. E também eu vou explicar a vocês como fazer uma boa sustentação oral no tribunal. Como conseguir convencer os desembargadores ou os ministros de que o seu caso merece acolhimento. Esse curso é fabuloso. E logo mais, os senhores conseguirão ter acesso a data e horário lá no site do Legale ou entrem em contato com contato@legale.com.br e peçam maiores informações. Tranquilos, doutores? Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos
e até o próximo encontro. Até mais.